O filme começa com um carro que avança até o fim de uma estrada deserta, que leva a terras áridas. Stone Windham sai do veículo e sobe uma formação rochosa para aguardar um eclipse. Finalmente o eclipse começa e ele aproveita para tirar fotos. Após o evento, ele desce a montanha e encontra uma criança, Orion, sentada à sombra. Ele se oferece para ajudar o menino e Yaz, que menciona estar perdido dos pais. Ao ajudá-lo a levantar, Stone percebe que a mão de Orion está ensanguentada, aumentando sua confusão. De repente, o garoto se afasta na direção oposta ao carro, sem parar. Sem alternativa, Stone o segue, perguntando onde perdeu os pais. Em vez de responder, Orion pede água e segue em frente, ignorando a insistência de Stone para voltarem. Stone tenta impedi-lo, mas o garoto apenas sorri antes de desaparecer colina abaixo. Exasperado, Stone desiste e decide ir embora. Conforme o sol se põe, ele percebe que está perdido e sem sinal de celular na área. De repente, ele ouve uma voz chamando e tenta segui-la enquanto a noite cai. A noite cai e Stone se encolhe em um canto, tremendo com o frio do ar desértico. Logo, ele ouve o tilintar de garrafas em um canto suave. Seguindo o som, ele chega à borda de um penhasco e avista uma casa lá embaixo, onde uma mulher chamada Alina canta enquanto entra. Cauteloso, ele desce as escadas estreitas na borda e se aproxima da casa, esperando conseguir ajuda. Ele bate na porta, mas ninguém responde. Impaciente com sede, decide entrar. Lá dentro, ele vê Alina e se desculpa por invadir, perguntando como pode encontrar o caminho de volta. Em vez de responder diretamente, Alina o acolhe e oferece comida. Ela prepara uma tigela para ele, enquanto ele menciona sua experiência com Orion. Alina come, mas Stone não acha a comida apetecível, então ela retira a tigela e lhe dá água. Ela então oferece que ele passe a noite. Ele bebe a água, agradecido, e pergunta se ela tem um telefone, mas ela não responde. Mais tarde naquela noite, Stone se vira na cama e a vê se limpando. Pela manhã, ele sai em silêncio enquanto ela ainda dorme. Lá fora, ele se alivia e observa uma imagem pintada de uma mulher emergindo de uma mulher emerge de uma serpente pintada na parede de rocha. Stone olha ao redor e percebe que a casa está cercada por altas formações rochosas. Ele nota então que a metade inferior da escada que leva ao penhasco está faltando. Sem saída e com Alina ainda dormindo, Stone passa o tempo tirando fotos do estranho ambiente ao redor. Logo, percebe que Alina está acordada, segurando uma parte do telhado. Ele pergunta sobre a escada, mas ela apenas se concentra em erguer o telhado. Ele decide ajudá-la, e só então Alina menciona que a escada aparece de forma imprevisível e que não há outra saída. Desanimado, ele tenta escalar as rochas, mas não encontra um apoio firme. Mais tarde, enquanto lava suas mãos machucadas, Alina se aproxima e oferece lavar suas roupas. A princípio ele recusa, mas acaba aceitando ao perceber que o sol está se pondo. Naquela noite, Stone é acordado pelo som de um motor. Ele sai rapidamente para verificar, mas não encontra ninguém lá fora. Em vez disso, ouve vozes que logo se dissipam. Pela manhã, ele revira a casa em busca de algo que possa ajudá-lo a escapar, até que finalmente encontra um pico, e o utiliza para escalar a parede rochosa. Quando está na metade do caminho, ouve um grito vindo do alto e, de repente, uma cabeça de porco brutalmente desfigurada rola em sua direção, fazendo-o cair. Stone desperta de sua queda naquela noite e percebe o gancho cravado em sua perna. Ao ouvir seus gritos de dor, Alina logo aparece para ajudá-lo. Enquanto ela cuida dele, ele murmura que ouviu vozes lá em cima e grita ao sentir Alina puxar o gancho. Dias se passam enquanto Stone se recupera da ferida e da queda. Em uma noite, Alina espalha sangue de sua visita mensal em uma parede já marcada com manchas. Uma manhã, Stone acorda e, ainda cambaleante, sai da casa, mas sem sinal da escada. Ele retorna e arrasta Alina para fora, exigindo que o ajude a escapar e acusando-a de mantê-lo prisioneiro, dizendo que há pessoas que dependem dele lá fora. Alina apenas murmura que pode cuidar dele. Enfurecido, ele exige que ela fique longe, então ela se retira. Stone se senta e examina sua ferida, mas uma voz de repente o chama de cima. Ele grita, pedindo para que quem está lá chame a polícia. O adolescente Corvus menciona que possui um guincho para ajudá-la a subir. Stone agradece, mas o garoto também pergunta qual é sua cor favorita. Confuso, Stone responde que é vermelho, e Corvus avisa sua irmã, Crooks, que concorda antes de gritar que logo estarão de volta. Stone se senta à sombra e espera que os irmãos retornem. Ele tira a carteira para observar o que há dentro, relembrando sua vida fora dali. Em seguida, Corvus lança uma corda para ele e pede que Stone se amarre, murmurando para si que o homem deveria ter dito azul.
A corda começa a puxar Stone para cima, mas no meio do caminho, ela para. Ele grita para que continuem puxando, mas ninguém responde. Após algum tempo, Stone quase desmaia de cansaço, até que alguém, de repente, despeja algo sobre ele. Ele olha para cima e vê vários adolescentes brincando e balançando a corda. Stone fica pendurado, impotente, e chama por Alina enquanto os adolescentes começam a cantarolar. Finalmente, Alina aparece e grita para que parem, mas Stone acaba batendo a cabeça na rocha e desmaia. Naquela noite, ele desperta na casa com uma dor de cabeça intensa, e Alina pergunta o que ele pretende fazer a seguir. Mas sem responder, Stone sai cambaleando pela porta. Ele cai no chão e, desesperado, começa a rezar. Comovida, Alina se aproxima e finalmente revela que os adolescentes são jovens abandonados, que ela reuniu pelo deserto. Ela sugere que ele volte e descanse, acrescentando que agora ele faz parte do grupo. Alina aconselha a manter um perfil discreto e a não provocá-los. Quando ela se afasta, Stone se deita de costas e geme de dor. Logo acima, os adolescentes se reúnem e observam enquanto Alina come silenciosamente seu jantar dentro da casa. Uma manhã, após algum tempo, Alina cuidadosamente segura um pássaro em uma gaiola, dizendo que ele está totalmente recuperado. Ela passa por Stone a caminho da saída e liberta o pássaro do lado de fora, sorrindo. Dentro de casa, Stone tenta aparar a barba e pede que Alina feche a porta. À noite, durante o jantar, Alina observa que suas roupas estão desgastadas e busca algumas novas para ele. Em seguida, ela pede que ele se levante para verificar se as roupas servem, aproveitando a oportunidade para admirar sua aparência, mas ele recusa suas investidas. No dia seguinte, Stone planta algumas sementes no solo e, nesse momento, percebe alguns suprimentos sendo descidos por um dos adolescentes. Alina se aproxima para ajudá-lo e eles abrem a sacola dentro da casa, onde encontram comida e bebidas. Stone murmura que os adolescentes os tratam como animais de estimação e se pergunta se isso incomoda Alina, mas ela não responde. Durante o jantar, ele tenta iniciar uma conversa com ela, enquanto um canto sombrio pode ser ouvido à distância. Quando ele estende a mão para pegar a garrafa de licor, Alina o impede, dizendo que ele já havia bebido o suficiente. Ao ouvir o canto, Stone se questiona sobre as intenções dos adolescentes. Ele se levanta para investigar, mas Alina implora que ele não a deixe. Ignorando-a, Stone sai, pega um machado e começa a gritar pelos adolescentes. Um deles surge à sua frente, mas outros se aproximam, distraindo-o. Eles correm ao seu redor até que um o derruba no chão, mas Stone consegue afastá-lo. Todos fogem e ele retorna, furioso, para dentro da casa, onde confronta Alina, exigindo saber por que ela se deixa manipular, pulada e mantida como prisioneira por crianças. Abalado, ele fecha a porta e se deixa levar pelas lágrimas. Alina apenas comenta que ele bebeu demais e deveria descansar. Stone ri, afirmando que é um homem capaz de cuidar de si mesmo. Alina reafirma que ele é sim um homem, enquanto começa a despir-se diante dele, lançando-lhe um olhar profundo. Necessitado de contato humano e estabilidade mental, Stone a abraça e se desfaz em lágrimas, logo evoluindo para um momento de intimidade ao som do canto dos adolescentes que ecoa pela noite. Na manhã seguinte, Stone desperta e sai da casa, apoiando-se em um pilar enquanto tenta processar tudo o que aconteceu. Mais tarde, enquanto examina suas plantações, um dos adolescentes, Lepos, surge inesperadamente e pergunta o que ele está fazendo. Stone explica que está cultivando e comenta sobre a fertilidade dos solos do deserto e como aquele ambiente é um verdadeiro microbioma. Lepos pergunta se ele poderia ensiná-lo em troca de refrigerantes, e Stone concorda. Intrigado, Lepos lhe oferece um pacote de chicletes. Stone retoma o cultivo e, enquanto escava a terra, encontra um anel de ouro e algumas chaves. Naquela noite, ele comenta sobre a foto de uma senhora na parede. Alina responde que é a primeira mãe. Ele pergunta o que ela lembra sobre a primeira mãe, mas Alina apenas diz que a primeira mãe o ama assim como ela ama a criança em seu ventre. Stone se vira ao ouvir a menção, mas Alina o tranquiliza, dizendo que não espera que ele seja o pai. Ainda assim, ele suspeita que ela tenha planejado isso e a repreende, dizendo que jamais permitiria que uma criança nascesse de uma mulher tão patética. Na manhã seguinte, eles se distraem jogando cartas, até que Stone percebe corvos atacando suas plantações. Ele corre para espantá-los, mas descobre que suas colheitas já estão destruídas. Sem desanimar, Alina e Stone trabalham juntos para tentar salvar o que restou. Durante a noite, enquanto Stone dorme, Alina sai e começa a cantar. Stone acorda ao ouvi-la, mas decide não investigar. No dia seguinte, enquanto ele corre com a perna completamente recuperada, ouve Lepos chamar.
O adolescente pede desculpas por não ter conseguido refrigerantes, mas pergunta se pode aprender mesmo assim. Stone aproveita a oportunidade para conversar com ele, explicando que eles precisam de ajuda, pois Alina está grávida. Lepos pergunta do que precisam, e Stone responde que ele deve pegar uma corda e algumas ferramentas de escavação para montarem um contrapeso que os ajude a subir. Stone promete levá-lo junto se conseguirem escapar, e assim poderão formar uma família. Refletindo sobre isso, Lepos diz para se prepararem, pois os outros devem estar dormindo. A conversa é interrompida quando outro adolescente, Arvo, se aproxima e leva Lepos embora. Mais tarde, Alina sai com um balde de água para limpar a ferida de Stone. Ele pensa que já está cicatrizada, mas subitamente começa a sangrar e ele vê um olho aparecer. Stone desperta de um pesadelo e se levanta, e Alina pergunta sobre o que ele conversou com Lepos. Ele inventa uma resposta, dizendo que falaram sobre o sol. Durante o jantar, Alina o entretém com uma conversa, perguntando o que ele mais sente falta do ar. Ele responde que sente falta da liberdade, ou talvez apenas da ideia de ser livre, de viajar e se importar com alguém. Ele desvia do assunto e diz que gostaria de um hambúrguer. Alina admite que não sabe o que é um hambúrguer, então Stone explica o que é. Em seguida, ela pergunta o que ele poderia sentir falta de Ellie, e ele menciona pensativo que sentirá falta do silêncio que compartilharam. Ele então pergunta como ela conseguiu aceitar aquele lugar. Ela conta como sua mãe via as coisas, acreditando que tudo ali é real, enquanto o que está fora é apenas uma ilusão. No entanto, Alina não aceita completamente essa visão. Com isso em mente, Stone decide mostrar a ela sua câmera. Ele exibe as fotos do eclipse, e ela diz que também o viu. Ele navega pelas imagens até que um vídeo aparece, uma gravação acidental dentro do carro, com música tocando. Alina demonstra interesse repentino pela música, pedindo que ele reproduza o clipe repetidamente. Durante a noite, enquanto eles dormem, os adolescentes cantam novamente em uma língua estranha, ficando cada vez mais irritantes. Na manhã seguinte, Alina sai, e em seguida, Stone a ouve gritar. Ele corre para fora e encontra Lepos sem vida, suspenso acima deles, com os adolescentes encarando os dois. Alina bate no chão em desespero, gritando em uma língua desconhecida. Ela então implora para que o deixem descer, afirmando que isso não é o que os irmãos fazem. Stone tenta consolá-la, mas ela cospe nele, acusando de ter levado seu filho à morte. Ele percebe que Lepos era seu filho, mas a mulher pega uma tábua de madeira e o golpeia com ela. Ela o despreza, dizendo que os homens não podem sobreviver sem as mulheres, antes de desmaiar. Após algum tempo, Alina vai até uma jaula e lá, Stone desperta de repente e tenta atacá-la. No entanto, ela apenas coloca uma tigela de comida dentro da jaula e ele devora a comida de forma frenética. Ele se agita durante a noite e brinca com o anel que encontrou, batendo nele enquanto os adolescentes passam acima. Depois de mais uma noite sem descanso, ele está mexendo com a terra quando, de repente, encontra uma mulher observando o buraco. Ele a chama com urgência, em uma voz baixa, pedindo que ela chame ajuda. A mulher parece entender e lhe diz que voltará. Ele se assegura repetidamente de que finalmente será salvo e ri de maneira insana. À tarde, ele observa Alina carregando gravetos e capim pelo chão. De repente, ouve uma mulher gritar e vê Arvo arrastando-a. Ele observa impotente enquanto o adolescente a estrangula até que ela cesse de respirar. Stone ruge e entra em pânico dentro da jaula, como uma fera furiosa. Naquela noite, todos os adolescentes se reúnem e descem para o buraco. O mais jovem se aproxima do homem enlouquecido e lhe oferece um pedaço de pão. Ele o pega e devora, enquanto a criança corre para longe. Não muito distante, Alina esfrega sangue nos olhos e se dirige aos adolescentes como se fossem seus filhos e irmãos. Todos começam a dançar em torno de uma grande fogueira. Na jaula, Stone tosse e se contorce enquanto observa o estranho ritual. Alina fecha os olhos enquanto eles cobrem sua cabeça com um véu branco e derramam sangue sobre ela. Os dias passam e a sanidade de Stone vai se desintegrando. Um dia, Alina aparece para lhe entregar um cobertor, mas ele de repente agarra seu braço e murmura que quer ser o pai de todos os filhos dela. Ela recusa e afirma que ele não tem mais escolha. O homem, tomado pela loucura, aponta para ela de maneira ameaçadora e declara que seu filho sempre será metade dele, para lembrá-la do que ela fez com ele. No entanto, ela explica que isso não importa, pois ela sempre os verá como seus filhos. Ele então pergunta por que ainda o mantém ali, e ela responde que ele ficará até que a criança nasça e que no deserto nada se perde. Ele murmura repetidamente para que o libertem ou o matem. Os meses se passam e logo Alina entra em trabalho de parto.
Ela vai até Stone e destranca sua jaula, suplicando por ajuda. Ele insiste para que ela se afaste, mas ao vê-la lutando, algo o convence a ajudá-la. Os dois cambaleiam, com as pernas de Stone tremendo para mantê-lo em pé. No entanto, de repente, ele avista a metade inferior da escada e, em vez de ajudar, corre para escapar. Os gritos de Alina ecoam pela terra enquanto ela dá à luz. Acima deles, o sol se eclipsa e Stone ouve o choro do recém-nascido. De repente, tomado pela dúvida, ele se aproxima do bebê e o tira da mãe. Enquanto o pai acaricia sua filha, Alina suplica para que ele a devolva. Ele então cede. A mulher então lhe diz que cuidará de sua filha até que ela se torne a nova mãe. E até lá, Alina já terá cumprido seu papel. Ela também diz a Stone que ele acabou de cumprir sua própria função. De repente, Arvo se aproxima por trás e fatalmente atinge Stone com uma faca, dizendo que está feito. Uma manhã, Alina organiza os pertences de Stone e os guarda em um baú. Em seguida, ela pega a criança e a conforta enquanto ela chora. Do lado de fora, o corpo de Stone fica abandonado, exposto aos elementos, fertilizando a terra. Seu propósito, como semente, foi cumprido, e seu corpo agora nutre o solo para gerar uma nova vida.